Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Fiquem ligados, a nossa aula está começando agora com conteúdos bacanas aí pra gente. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai observar quais são esses conteúdos que serão trabalhados na nossa aula. Então a nossa aula 14 traz pra gente aí como objeto de conhecimento interação entre os sistemas locomotor e nervoso e no detalhamento, envelhecimento e plasticidade dos neurônios, certo? Então a nossa aula está começando agora, fiquem ligados. E nessa aula a gente vai conversar um pouco mais sobre os neurônios, né? A gente vai ver um pouco das suas atividades e como está relacionado ali com o nosso organismo, certo? Com outras atividades aí do nosso corpo. Tá bom? Então a gente vai começar falando sobre o envelhecimento e a plasticidade dos neurônios, né? O que vem a ser essa plasticidade dos neurônios? A gente vai entender a partir dessas imagens. Então a gente relembra aí na imagem o neurônio, como a gente já conhece, essa célula do sistema nervoso, né, do tecido nervoso, que é responsável pela transmissão de informações, certo? Então olha aí, diferente de outros tipos celulares, a maioria dos neurônios não se regenera facilmente. Para isso, existe a plasticidade neural. E aí que a gente explica o que vem a ser essa plasticidade neural, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar conexões. Tá? Então a gente relembra aí o nosso neurônio, como a gente já observou em alguns outros momentos, em outras aulas, já conhecemos aí a sua estrutura, como está organizado, né, o corpo celular, o dendrito e o axônio, e justamente a conexão entre os neurônios para justamente nós termos ali a transmissão de impulsos elétricos, né, e químicos para que as informações sejam repassadas do cérebro para outras regiões do nosso corpo. E o que a gente está comentando é sobre justamente a plasticidade neural ou a neuroplasticidade, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e reorganizar conexões, certo? Então a gente vai continuar comentando sobre esse assunto, né, que é bem interessante. Ao longo dessa aula a gente vai falar até mesmo sobre algumas doenças que estão relacionadas ali com o sistema nervoso central, por exemplo. Mas a gente vai observar também que existem alguns tipos, né, de plasticidade neural. Observa com a gente aí a próxima imagem. A plasticidade adaptativa ou positiva, que seria, vamos observar aí. Essa plasticidade adaptativa ela está relacionada ao aprendizado, ao desenvolvimento e também à recuperação de funções, né? A capacidade que o ser humano tem aí de aprender coisas novas, né, ao longo da vida, por exemplo. Então a gente tem aí a plasticidade adaptativa ou positiva, certo? Por exemplo, alguém que perde parte da função motora após um AVC, um acidente vascular cerebral, pode recuperar movimentos com reabilitação. Então a gente tem aí essa função, né, essa plasticidade adaptativa relacionada aí com o aprendizado ou, como a gente está observando, ó, com a recuperação de funções. Então um indivíduo que teve ali um AVC, né, por exemplo, ele vai passar ali por um período de readaptação, né, de recuperação, e essa plasticidade neural é que vai atuar nesse momento, né, fazendo com que o cérebro possa ali se readaptar, né, se regenerar, e a pessoa possa aprender de novo ali coisas, vamos dizer assim, aprender coisas novas, mas no sentido de se readaptar à sua vida cotidiana, certo? E aí a gente pode observar que nós temos a plasticidade adaptativa, que é positiva, mas nós vamos ter também a plasticidade mal adaptativa, que aí no caso já é negativa. Vamos observar aí na nossa imagem. A plasticidade mal adaptativa ou negativa, ela ocorre quando o cérebro se reorganiza de forma prejudicial. Por exemplo, na dor crônica, o sistema nervoso pode reforçar vias de dor, tornando-a mais intensa e prolongada. Então, nesse caso aí da plasticidade mal adaptativa ou negativa, a gente já está relacionado aí com alguns prejuízos, né, que essa plasticidade pode desenvolver ali para o indivíduo, né, devido a funções inadequadas, né, incorretas ali do sistema nervoso, por exemplo, ao longo de um período de tempo. Então, a gente pode observar, no caso, que ela também pode estar relacionada a uma forma negativa, tá bom? E como que acontece? Como ocorre a plasticidade neural? É o que a gente vai entender aí na próxima imagem. A plasticidade acontece por meio de dois principais processos. Nós vamos ter aí o seguinte.
a neurogênese. Sempre que a gente falar em gênese, quando vocês estiverem aí no estudo da biologia, uma palavra que termina em gênese, ela quer dizer origem, produção, né? Então a gente está observando aí que neurogênese, neuro a gente já sabe que está falando dos neurônios, né? Então a gente vai ter aí, ó, nascimento de novos neurônios, certo? Então a neurogênese é justamente essa produção de novos neurônios, ok? Apesar de ser mais comum em fetos e crianças, alguns estudos mostram que a formação de novos neurônios pode continuar na vida adulta, principalmente no hipocampo, que é uma área aí do cérebro ligada à memória e a aprendizado. Então, o que a gente está observando é que em qualquer momento da nossa vida, né, a gente pode também ter o surgimento ali de novos neurônios, né? Eles podem vir a ser originados, como a gente está visualizando. E isso, né, nessa área ali do hipocampo que está relacionada à memória e ao aprendizado. Então, quer dizer que ao longo da nossa vida, não é somente quando a gente é criança que a gente consegue aprender alguma coisa, mas ao longo da vida a gente consegue aprender coisas novas, né? Tem pessoas que deixam de fazer essa atividade porque acreditam que não vão aprender mais, mas aprende sim, né? Aprende a tocar um instrumento, aprende um novo idioma, por exemplo, então está relacionado ali com essa área do hipocampo, né? Ligada à memória e ao aprendizado, justamente por causa dessa plasticidade neural, certo? Vamos ver mais informações aí sobre a plasticidade neural e como ela ocorre. Temos também o reforço ou enfraquecimento das conexões sinápticas. Então, olha aí, quanto mais um neurônio é ativado, mais forte sua conexão com os outros. E isso segue o princípio de Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos, né? Então a gente está falando ali sobre essas ações repetitivas, né? Como a gente pode observar, essas atividades sendo realizadas constantemente, né? Que pode nos levar ali a um reforço dessas conexões. E no caso contrário, pode levar ao enfraquecimento, tá bom? E aí a gente está comentando sobre essa neuroplasticidade, falando ali dos neurônios, né? Da capacidade do aprendizado, por exemplo. Vamos ver agora alguns exemplos do dia a dia, né, sobre a plasticidade neural. Então vamos citar alguns exemplos para vocês aí nessa outra imagem, olha lá. Aprender um novo idioma ou instrumento musical, né? Quem nunca teve vontade de aprender um inglês, um espanhol, um francês, né? Nem que seja por curiosidade às vezes, né? Porque é bonito uma outra língua, ou até mesmo por questões de trabalho, né, ou estudos, mas olha aí, então a gente está relacionado a esse aprender um novo idioma, né, também é um exemplo dessa plasticidade neural no nosso dia a dia. Ou até mesmo aprender um instrumento musical, né, aprender a tocar violão, por exemplo, né, tocar piano, enfim, criação de novas conexões sinápticas. E aí a gente tem um outro exemplo que a gente já comentou anteriormente, que é a reabilitação após um AVC, né? Quando a pessoa sofre ali um acidente vascular cerebral, por exemplo, sofre um derrame, a gente pode observar esse período de reabilitação, né? A pessoa precisa ali passar por essa etapa. Então a gente observa que outras áreas do cérebro assumem funções perdidas, né? Justamente nessa atividade aí da plasticidade neural. Recuperação de traumas emocionais. E aí a gente pode observar, né, que terapias ajudam a reorganizar redes neurais, certo? Mudanças em hábitos ruins. O cérebro pode desfazer padrões nocivos com repetição de novas rotinas. Então, se a pessoa tem ali hábitos ruins, como por exemplo, sedentarismo, né? Ela não tem o costume de praticar uma atividade física, por exemplo. Então, a partir do momento que ela resolve se dedicar a uma atividade física, seja uma simples caminhada, ou uma corrida, ou até mesmo algo mais intenso, né, como uma musculação, por exemplo, é um novo hábito. Então, a gente observa ali justamente, né, essa criação de novas rotinas ali também relacionada com a plasticidade neural, certo? Muito bem. E como é que a gente pode estimular a plasticidade neural? Vamos observar aí na próxima imagem. Aprender coisas novas, né, como a gente já comentou anteriormente, é uma forma de estimular a plasticidade neural, porque estimular o cérebro com desafios e novidades, né? Então, se você tem vontade de aprender alguma coisa, mas tem vergonha, deixa essa vergonha de lado ali. Se você quer, por exemplo, aprender a tocar um violão, aprender um idioma, né, uma língua nova, é muito importante a gente saber coisas novas. Conhecimento nunca é demais. E isso vai servir para estimular o nosso cérebro com desafios e novidades, certo? Fazer exercícios físicos, olha aí.
aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e libera fatores de crescimento neural. Também, olha só, outra coisa muito importante, está relacionado com a nossa convivência ali com os amigos, né, com a sociedade, por exemplo. Olha aí, manter boas interações sociais. Conversar e criar laços fortalece redes neurais. Então é importante essa socialização, né, com as pessoas próximas, com a família principalmente, né, com os amigos, assuntos diversos ali variados, né? Evitar ali assuntos que possam trazer algum tipo de constrangimento, algum tipo de estresse, mas assuntos interessantes ali que vão agregar valor ali, vão fazer você interagir com as pessoas ali à sua volta, né? Vai servir como uma distração e também, ó, é bom, né, para o cérebro, como a gente observou, que ajuda a estimular a plasticidade neural. Além disso, tem um outro ponto muito importante que às vezes algumas pessoas não levam muito a sério, que é dormir bem, né? Às vezes a pessoa dorme ali 4, 5 horas por noite só, tem um sono quebrado, ou então não dorme bem à noite porque já dormiu durante o dia ou durante a tarde, mas o sono da noite, né, considerado ali o sono reparador, é importante a gente dormir bem. Olha aí, o sono, ele é essencial para consolidar memórias e fortalecer conexões sinápticas, certo? O sono não é só para a gente descansar o corpo, também vai servir para a gente descansar a mente, consolidando ali memórias e fortalecendo conexões sinápticas, certo? Muito bem. Então, olha aí, um outro exemplo, ter uma alimentação equilibrada. Nutrientes como ômega 3, antioxidantes e vitaminas B ajudam na saúde neuronal. Então, é sempre muito importante a gente ter aí uma alimentação equilibrada, né? Variada, ali, diversificada, a gente ter uma alimentação rica em proteínas, carboidratos, né, frutas, verduras, por exemplo, evitar ali aqueles alimentos mais industrializados, né, porque os nutrientes, como a gente pode observar ali como exemplo o ômega 3, né, ele vai ser absorvido a partir de uma proteína animal, como um peixe, por exemplo, né? Existem peixes aí que são muito ricos em ômega 3, né, e são muito importantes para a nossa saúde, ali, para o nosso metabolismo. Então, uma alimentação equilibrada também é muito importante para a gente manter e estimular também a plasticidade neural. E aí, o que será que prejudica a plasticidade neural? Vamos observar. Estresse crônico, falta de estímulos mentais, dieta pobre em nutrientes e consumo excessivo de álcool e drogas. Então, olha aí, como a gente está observando, existem fatores que podem prejudicar essa plasticidade neural, né? Que é essa capacidade que o nosso cérebro pode ter de regenerar diversas situações. E estresse crônico, né? A gente às vezes está exposto a situações de estresse no nosso dia a dia. É praticamente impossível a gente não passar por alguma situação de estresse, seja no trabalho, no trânsito, em casa, né? De qualquer situação que vai te tirar ali do teu conforto, ela vai ser considerada estressante, certo? Ela vai desencadear reações ali no teu organismo, né? Então são situações de estresse. O que a gente não pode, o que a gente não deve fazer, né, é se entregar a essas situações, né, se estressar, chegar a um nível de se desenvolver uma dor de cabeça, né, ou algo que possa ser alguma doença, por exemplo, né? Então a gente precisa de maneiras de saber lidar com essas situações aí do cotidiano para não vir a elevar esses níveis de estresse na nossa rotina. Então a gente precisa aprender a lidar também com essas situações para não prejudicar a nossa plasticidade neural. O que mais? O que a gente observou aí na nossa imagem? A falta de estímulos mentais, né, como a gente pôde observar, uma leitura, assistir coisas boas, né, um filme interessante com uma história legal. O que mais? De estímulos mentais, atividades ali onde você pode fazer caça-palavras, uma palavra cruzada, né, que você vai estar estimulando também o seu cérebro. Dieta pobre em nutrientes, né, como a gente está observando aí na imagem, a gente tem ali bastante industrializados, frituras, né, coisas ali que não trazem ali muitos nutrientes para a nossa dieta, né, para o nosso corpo, por exemplo. E o consumo excessivo de álcool e drogas. A gente está falando aí do excesso, né? Então, a pessoa tem o costume de consumir álcool a semana inteira, drogas, por exemplo, cigarro, né? É importante saber equilibrar, né? Deixar para um final de semana, ali para um momento de socialização, por exemplo, para evitar problemas aí na sua plasticidade neural, como a gente está observando, certo?
Muito bem, então a gente está observando ali como que a gente pode estimular a nossa plasticidade neural, como por exemplo, aprender coisas novas, né? Atividades físicas, um sono bom, né? Uma noite ali bem dormida, por exemplo, vai nos ajudar bastante a repor as energias e também, né, acalmar ali a mente e ela permitir se renovar. E a gente pode observar também fatores que prejudicam a plasticidade neural, né, como uma dieta pobre, por exemplo, em nutrientes, né, a falta de uma atividade física. E aí, né, a gente pensa que a atividade física só vai melhorar o seu corpo, mas não, ela vai melhorar a nossa mente também. Né? Então é importante que corpo e mente estejam ali alinhados, né, como a gente pôde visualizar. E aí a gente está falando justamente sobre a plasticidade neural e nós falamos lá no comecinho dessa aula sobre o envelhecimento. E agora a gente vai ver o que acontece com os neurônios durante o envelhecimento. Vamos observar aí nas próximas imagens. Então, olha aí, mudanças estruturais. A gente vai ter uma redução no volume cerebral, atrofia em algumas regiões. Né? Então, a partir dessa fase aí da vida, né, do envelhecimento, acontecem diversas mudanças, né? E muito pode acontecer aí também nos neurônios. Também a gente pode observar essas mudanças estruturais. O que mais que a gente pode observar de mudança estrutural? Diminuição da velocidade de transmissão dos impulsos nervosos, né? A gente viu já em aulas anteriores que esses impulsos nervosos, essa transmissão desses impulsos acontece, né, quando os neurônios estão conectados ali uns aos outros, passando essas informações, né, através ali das sinapses. Com o passar dos anos, né, atingindo ali a fase do envelhecimento, essa velocidade dessa transmissão ela pode diminuir, certo? Além disso, acúmulo de proteínas mal dobradas associadas a doenças neurodegenerativas. Doenças neurodegenerativas, né, são doenças aí doenças neurológicas, doenças do sistema nervoso. Degenerativas quer dizer que elas podem evoluir ali por alguns meses ou até lentamente até o fim da vida. Né? São doenças que muitas das vezes não têm cura, têm tratamento, mas que vão acompanhar o indivíduo ali por muitos anos, certo? Vamos observar as mudanças funcionais. A gente viu as estruturais, agora as funcionais. Redução na produção de neurotransmissores como a dopamina e serotonina, né? Que são hormônios aí relacionados com diversas atividades aí do nosso metabolismo, tá bom? Com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente tem uma redução na produção desses neurotransmissores, certo? O que mais? Temos aí o declínio na memória e capacidade cognitiva, né? Mas isso pode ser retardado, né? Com um tratamento adequado, um acompanhamento, atividades diferenciadas, ele pode ser retardada esse declínio na memória. O que quer dizer, né? Quando a gente tem aí um envelhecimento, quando a pessoa já está nessa fase do envelhecimento, né? Um dos primeiros sinais é justamente a perda da memória, né? A pessoa fica um pouco mais esquecida, ela não lembra de situações que aconteceram ali no seu dia a dia. Também tem a diminuição da sua capacidade cognitiva, né? Ela vai ficando um pouco mais lenta ali em algumas situações, certo? Como a gente pôde observar. Além disso, a gente tem ali maior dificuldade na aprendizagem de novas habilidades, certo? Então, como a gente está visualizando, ali a gente tem esses fatores funcionais, né, como a gente está visualizando, sobre a neuroplasticidade a partir do envelhecimento, certo? E existem algumas doenças, como eu comentei anteriormente, as doenças neurodegenerativas, que eu falei que são doenças ali do sistema nervoso, né, que vão atingir ali os neurônios, o cérebro, por exemplo, e são degenerativas porque elas acontecem ali lentamente, né? Elas têm essa progressão assim mais lenta e elas podem durar alguns meses ou até mesmo perdurar aí até o fim da vida do indivíduo, certo? Por isso que a gente diz que elas são degenerativas, né? Elas vão evoluindo ali ao longo dos anos, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos dessas doenças neurodegenerativas. Vamos ver também as causas, os efeitos e a possibilidade de tratamento. A gente cita para vocês já algumas delas, que são, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, também chamada ELA, e a esclerose múltipla, né? Então são doenças aí que estão relacionadas com a plasticidade neural, né? E aí a gente vai poder observar a partir das próximas imagens
quais seriam ali as causas, os efeitos na pessoa, né, no indivíduo que tem alguma dessas doenças e as possibilidades de tratamento. A gente inicia comentando um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Olha só. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento, né? Então, a pessoa aí que é portadora desse transtorno, né, que é acometida aí dessa doença, que é um transtorno neurodegenerativo progressivo, né, ele vai avançando ali ao longo dos anos, por exemplo, ela vai afetar principalmente a memória, como a gente pôde observar. A pessoa fica esquecida ali de situações recentes, né? Às vezes ela até lembra de coisas bem antigas, mas de coisas mais recentes ela vai ficando esquecida. Ela esquece, por exemplo, se ela almoçou naquele dia, o que ela almoçou. Ela pode, às vezes, esquecer o nome das pessoas próximas, quem são algumas pessoas próximas, por exemplo, né? Justamente por causa dessa diminuição ali da memória, por exemplo. E no caso da doença de Alzheimer, acaba sendo ainda mais grave nesse cenário. Vamos ver um pouco mais de informações ali sobre a doença de Alzheimer. Além do pensamento e também do comportamento, né? Às vezes a pessoa ela fica irritada porque ela está esquecendo de situações ali, a memória dela já não é mais a mesma, e acaba que ela se estressa, ela se irrita porque ela sabe que ela não era desse jeito, né? Então isso pode trazer também uma mudança comportamental. E ela é a causa mais comum de demência, afetando milhões de pessoas no mundo, especialmente os idosos. Porque como a gente viu, né, relacionado ali com o envelhecimento, né, dos neurônios, naquela etapa ali onde a gente pode observar justamente essa diminuição da memória, das capacidades cognitivas, por exemplo. Vamos ver aí os sintomas do Alzheimer. Na fase inicial, a gente observa ali alguns sintomas mais leves, né? Por exemplo, esquecimento de eventos e informações recentes, como eu disse anteriormente, né? Ela esquece ali o que aconteceu no seu dia, ou no dia anterior, por exemplo, o que ela almoçou, se ela almoçou, né? Se ela deixou de fazer um pagamento, por exemplo. Então, são situações ali do dia a dia mais recentes que ela vai esquecendo, até esquecer o nome ou a fisionomia de algumas pessoas, por exemplo. Dificuldade para encontrar palavras, né? Então, a gente já tem aí essa diminuição nessa capacidade cognitiva, por exemplo, ela fica com essa dificuldade. Pequenas desorientações no tempo e no espaço, então ela fica perdida ali sobre os dias da semana, o horário, né, do dia, às vezes ela não sabe se é de manhã, se é de tarde, só se ela puder visualizar o céu, por exemplo. Se estiver num ambiente fechado, ela não sabe se é hora de almoçar, se é hora de tomar café, por exemplo. Então ela às vezes perde um pouquinho dessa noção ali do tempo e do espaço, certo? Vamos ver outra fase, que é a fase intermediária, considerada aí moderada. Vamos visualizar. E aí nós já temos a perda de memória mais severa. Não reconhecer familiares e esquecer nomes comuns. Dificuldade para realizar tarefas cotidianas e alterações de humor e comportamento. Agressividade, ansiedade. Lembra que eu falei anteriormente, né, que a pessoa tem essa mudança comportamental, essas alterações de humor? Justamente ela vai ficando mais irritada, ansiosa, porque ela sabe que ela está esquecendo ali alguma coisa. Às vezes ela está falando com alguém, conversando com alguém, ela esquece uma palavra, né? Ela fica ali nervosa querendo falar e acaba ficando irritada e estressada, né? Justamente por causa ali da doença de Alzheimer, como a gente está observando. E aí a gente tem uma outra fase, que é a fase avançada, que é considerada mais grave. Vamos observar. Perda quase total da memória, né? A pessoa já não tem mais somente perdas recentes ali, ela já tem uma perda quase total da memória. Às vezes até esquecendo ali um pouco do que ela já fez, né, durante a sua vida, por exemplo. Dificuldade em falar e se movimentar e também necessidade de cuidados constantes. E aí, como a gente pode observar, né, essa senhora idosa sendo cuidada ali por uma pessoa que está penteando o seu cabelo, porque são atividades do dia a dia que às vezes a pessoa não consegue mais realizar. Além disso, a gente observa aí nas próximas imagens incontinência urinária e fecal. A pessoa perde o controle dos esfíncteres, né? Passa a precisar utilizar fraldas, né? Aquelas fraldas geriátricas, porque ela já não consegue mais controlar. Dificuldade para engolir, aumenta o risco de pneumonia aspirativa e também apatia extrema, como a gente visualiza. A pessoa fica cada vez mais desconectada do ambiente ao redor, né? Às vezes você observa ali uma pessoa idosa sentada ali numa cadeira, às vezes parece que ela está
pensando em outra coisa, né, tá meio alheio ali à realidade, justamente por causa dessa apatia que a gente está observando. A outra doença que a gente vai observar é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os movimentos. Ela vai causar tremores, rigidez muscular e dificuldades na coordenação motora. Então, como a gente está observando aí na imagem. Além disso, olha só, na próxima imagem. Além dos sintomas motores, que são esses relacionados com os movimentos, também pode levar a alterações cognitivas e emocionais. E a principal característica, aí, como a gente está observando na imagem, esse senhor, né, que ele está segurando o punho, provavelmente porque a mão dele está com tremores, né, por causa do Parkinson, que é o que a gente vai observar nas próximas imagens, os sintomas da doença de Parkinson. Nós temos aí os sintomas motores, né, que estão relacionados com os movimentos. O primeiro deles são os tremores. Começam nas mãos e podem afetar também as pernas, o queixo, principalmente quando a pessoa está em repouso, né? Essas áreas aí elas vão ficar tremendo. Além disso, a rigidez muscular, os músculos ficam duros, dificultando os movimentos, né? Às vezes a pessoa não consegue mais se agachar, né, para pegar algo do chão, por exemplo, tem dificuldade para sentar, levantar, justamente por causa dessa rigidez muscular. E também a bradicinesia, que é a lentidão nos movimentos, tornando tarefas diárias mais difíceis, como a gente pode também observar, né? Até mesmo para andar, a pessoa precisa ali de um apoio, né? De um auxílio, de um equipamento ou de um profissional, por exemplo. E instabilidade postural, dificuldade para manter o equilíbrio, aumentando o risco de quedas, né? O que é muito comum em idosos e muito perigoso também, né? E aí a gente observa aqueles sintomas que não são motores, como na próxima imagem. Nesse caso, eles já afetam a mente e o corpo. Por exemplo, fadiga intensa, cansaço mesmo sem esforço físico, né? Às vezes o idoso se queixa que está cansado, às vezes ele nem fez nenhuma atividade no dia, mas por ser característico ali da doença, né? Que traz esse sintoma da fadiga intensa. Alterações no sono, né? Uma insônia, não consegue mais dormir como dormia antigamente, pegar no sono, pesadelos, né? Às vezes acorda no meio da noite com aqueles sonhos ali, e movimentos involuntários ao dormir. Depressão e ansiedade, mudanças químicas no cérebro afetam o humor também. Além disso, dificuldade para engolir e falar, voz baixa e dificuldade na deglutição. Problemas cognitivos, dificuldade de concentração e memória em estágios avançados. Agora a gente vai ver alguns pontos, né, que são considerados fatores de risco para o Parkinson. A idade, o risco aumenta após os 60 anos. Também fatores genéticos, histórico familiar pode aumentar a predisposição, né, se a pessoa ali tem um parente próximo, como um pai ou mãe ou irmão, então já é importante ficar atento aí a esses sinais ali de poder desenvolver devido aos fatores genéticos. Exposição a toxinas, como pesticidas, metais pesados e poluentes podem estar ligados à doença. Traumas cranianos, lesões repetidas na cabeça, como em esportes de impacto, podem ser um fator também. E como que pode ser prevenido ou retardado o Parkinson? Olha aí na próxima imagem. Como prevenir ou retardar o Parkinson? Embora não seja possível prevenir totalmente, algumas práticas podem reduzir o risco. Como, por exemplo, exercícios físicos regulares mantêm o cérebro saudável e reduzem a perda neuronal. Uma atividade aí que é muito praticada pelos idosos é a hidroginástica, como a gente pode observar, né? Como eu disse anteriormente. Não é bom somente para o corpo, mas também para a mente. Alimentação rica em antioxidantes, consumir bastante vegetais, frutas e ômega 3 que protegem os neurônios, né? Evitar toxinas, reduzir exposição a pesticida e poluentes também pode ajudar. E um outro ponto importante é o sono de qualidade. Olha só, na outra imagem, o sono de qualidade é essencial para a regeneração celular e a saúde cerebral, né? Então, como eu disse anteriormente, um sono de qualidade ele vai ser muito bom para que a gente possa reorganizar aí a nossa mente, né? É importante que a mente descanse também e possa passar e se regenerar para as outras atividades do dia a dia, certo?
Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham ali absorvido algumas informações e possam repassar também essas informações, caso vocês tenham ali um idoso em casa, por exemplo. É sempre importante a gente ficar atento, certo? Então, muito obrigado aí por ter acompanhado e a gente se vê na próxima aula.